Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Shodhanandana Raja Jana Ranjana Yashodhanandana Raja Jana Ranjana Yashodhanandana Raja Jana Ranjana Yashodhanandanam Raja Jana Ranjanam Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Shodhanandana Raja Jana Ranjana Yashodhanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Radhe 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 Radhe. Gauranitai Gauranitai Parama Karuna Shri Gauranitai. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Shri Prabhupada ki jai. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos no 8º canto e vamos iniciar hoje o 2º capítulo do 8º canto. E como falamos ontem, nós vamos ler o capítulo inteiro, todos os versos, para a gente ter uma visão geral de todo o capítulo, e depois nós vamos estudar verso por verso. Então, o capítulo 2 é intitulado A Crise Enfrentada pelo Elefante Gajendra. Então, Prabhupada faz um resumo do capítulo 2. Ele escreve o seguinte: o 2º, 3º e 4º capítulos deste canto descrevem como, durante o reinado do 4º Manu, o Senhor deu sua proteção ao rei dos elefantes. De acordo com o que se descreve neste 2º capítulo, quando o rei dos elefantes, juntamente com suas elefantas, divertia-se na água, um crocodilo atacou-o subitamente e, em busca de proteção, o elefante rendeu-se aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. No meio do oceano de leite, existe uma altíssima e bela montanha que tem a altitude de 10.000 yojanas, ou 128.000 quilômetros. Essa montanha é conhecida como Trikuta. Num vale de Trikuta há um belo jardim chamado Ritumat, que foi construído por Varuna. E naquela área existe um lago encantador. Certa vez o chefe dos elefantes, juntamente com suas elefantas, foi desfrutar de um banho naquele lago. E então, eles perturbaram os habitantes da água. Por causa disto, o principal crocodilo daquele lago, que era muito poderoso, imediatamente arremetou contra uma perna do elefante.
Assim, seguiu-se uma grande luta entre o elefante e o crocodilo. Essa luta continuou por 1000 anos. Nem o elefante, nem o crocodilo morriam. Porém, como estavam na água, o elefante foi aos poucos enfraquecendo, e o poder do crocodilo aumentava cada vez mais. O crocodilo, portanto, sentia-se mais e mais encorajado. Então o elefante, estando desamparado e vendo que não havia outra maneira de proteger-se, buscou refúgio nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Quer encontrar? Que ele está querendo acompanhar? Sim, mas eu já coloquei o verso aqui no verdadeiro. Então vamos para os versos. Então Shukadeva Goswami disse: meu querido rei. Então aqui continua o diálogo entre Parikshit Maharaj e Shukadeva Goswami. Meu querido rei, existe uma grande montanha chamada Trikuta, que tem 10.000 iógenas, 128.000 quilômetros de altura. Cercada pelo Oceano de Leite, ela está muito belamente situada. Verso 2 e 3. O comprimento e a largura da montanha têm as mesmas dimensões, 128.000 quilômetros. Seus 3 picos principais, que são feitos de ferro, prata e ouro, embelezam todas as direções e o céu. A montanha tem também outros picos que estão cheios de joias e minerais e são decorados com belas árvores, trepadeiras e arbustos. Os sons das cascatas das montanhas produzem uma vibração agradável. É desta maneira que a montanha ergue-se, aumentando a beleza de todas as direções. Verso 4. O terreno situado no sopé da montanha é sempre banhado por ondas de leite, que produzem esmeraldas em toda a sua volta, nas 8 direções, norte, sul, leste, oeste, e direções intermediárias. Os habitantes dos planetas superiores, os Siddhas, os Charanas, os Gandharvas e os Vidyadharas, as serpentes, os Kinnaras e as Apsaras, vão divertir-se naquela montanha. Por conseguinte, todas as cavernas da montanha estão repletas desses cidadãos dos planetas celestiais. Devido às tonitruantes vibrações dos cidadãos do céu, cantando nas cavernas, os leões que estão por lá, sentindo muito orgulho de sua força, rugem com inveja avassaladora, pensando que o outro barulho também é causado pelo rugido de um leão. Verso 7. Os vales situados abaixo da montanha Trikuta são belamente decorados com muitas variedades de animais silvestres e pousados nas árvores que são mantidas nos jardins pelos semideuses, muitas variedades de pássaros chiureiam com doces vozes. 8. A montanha Trikuta tem muitos lagos e rios, com as orlas cobertas por pequenas pedras preciosas, semelhantes a grãos de areia. A água é tão clara como o cristal, e quando as donzelas dos semideuses banham-se nela, seus corpos emprestam fragrância à água e à brisa, enriquecendo assim a atmosfera. 9 a 13. Num vale da montanha Trikuta havia um jardim chamado Ritumat. Esse jardim pertencia ao grande devoto Varuna e era um lugar de divertimento para as donzelas dos semideuses. Nele, flores e frutos cresciam em todas as estações. Entre eles viam-se mandaras, paridjatas,
pátalas, ashokas, champakas, chutas, pialas, panassas, mangas, amuratacas, cramucas, coqueiros, tamareiras e romanzeiras. Havia madrucas, palmeiras, tamalas, assanas, arjunas, aristas, udumbaras, plachas, figueiras de bengala, quimchucas e sândalos. Também havia pitumardas, covidaras, saralas, suradaros, uvas, cana-de-açúcar, bananas, jambos, badares, akshas, abhaias e amalaques. 14 a 19. Naquele jardim havia um grande lago, cheio de brilhantes flores de lótus douradas e de flores conhecidas como cumuda, Kalara, Utpala e Shatapatra, que davam à montanha uma beleza singular. Havia também árvores bilva, capita, jambira e bhalataka. Abelhas inebriavam-se bebendo mel e zumbiam ao som do chilrear dos pássaros, cujas canções eram muito melodiosas. O lago estava repleto de cisnes, carandavas, chacravacas, grous e bandos de frangos d'água, datiurras, coiates e outras aves cacarejantes. Devido aos movimentos rápidos dos peixes e tartarugas, a água decorava-se com pólen caído das flores de lótus. O lago era rodeado por flores kadamba, flores vetassa, nalas, nipas, vamjulacas, kundas, curubacas, ashokas, shirissas, kutajas, ingudas, kudjakas, swarnayuthis, nagas, punagas, jatis, malikas, shatapatras, jalacas e madavilatas. As margens também eram ricamente adornadas com muitas variedades de árvores que produziam flores e frutas em todas as estações. Assim, toda a montanha erguia-se gloriosamente decorada. Então dá para a gente ver, né, ou imaginar a beleza do lugar. Né? Quantas árvores com flores, né, e também quantas flores, né, de diferentes espécies decoravam o lago, decorava toda a margem do lago, decorava toda aquela região com muitas frutas. É assim que a gente quer fazer aqui em Vrajadama, entendeu, Pátrica? Mas você não quer plantar, Prabhu. Não quer cultivar das coisas, então fica difícil. Então, tornar Vrajadama um lugar assim extremamente belo, com muitas flores, né? Árvores frutíferas. Então, tudo isso torna o lugar auspicioso. Então, continuando. Certa vez, acompanhado de suas elefantas, o líder dos elefantes, que vivia na floresta da montanha Trikuta, caminhava em direção ao lago. Ele quebrava muitas plantas, trepadeiras, arbustos e árvores, não se importando com seus espinhos pungentes. Então, era muito grande, muitos outros animais. Então, quando eles andavam, naturalmente, eles pisavam em tudo. Verso número 21. Pelo simples fato de sentir o cheiro daquele elefante, todos os outros elefantes, os tigres e outros animais ferozes, tais como os leões e rinocerontes, as grandes serpentes e os sarabhas brancos e pretos, fugiam de medo. O veado chamari também punha-se em fuga.
Então, aqui está dizendo que ele era um elefante bastante poderoso, né? Mesmo os leões tinham medo só de sentir o cheiro do elefante. Pela misericórdia desse elefante, animais como as raposas, lobos, búfalos, ursos, javalis, gopútias, porco-espinhos, macaco, coelhos, outras espécies de veados e muitos outros animais perambulavam por outros lugares da floresta. Eles não o temiam. 23 a 24. Cercado por outros elefantes da manada, incluindo fêmeas, e seguido por filhotes, Gajapati, o líder dos elefantes, fazia a montanha Tricuta tremer em toda a sua extensão, devido ao peso de seu corpo. Ele transpirava e de sua boca escorria bebida alcoólica, e sua visão estava sobre os efeitos da embriaguez. Ele estava sendo servido por abelhas que bebiam mel, e à distância podia cheirar o pólen das flores de lótus, que era transportado pela brisa que vinha do lago. Cercado então por seus associados, que morriam de sede, ele logo chegou à margem do lago. Verso 25. O rei dos elefantes entrou no lago, banhou-se esmeradamente e aliviou-se de sua fadiga. Depois, com a ajuda de sua tromba, e até sentir-se inteiramente satisfeito, bebeu a água fria, clara e nectária, que estava misturada com o pólen das flores de lótus e lírios aquáticos. 26. Tal qual um ser humano desprovido de conhecimento espiritual e muito apegado aos membros de sua família, o elefante, estando iludido pela energia externa de Krishna, convidou suas esposas e filhos a banharem-se e beberem água. Na realidade, com sua tromba, ele tirava a água do lago e espargia sobre eles. Pouco se lhe dava o enorme esforço necessário à execução dessa tarefa. 27. Por arranjo da providência, ó rei, um forte crocodilo ficou irado contra o elefante. E na água atacou a perna deste. Como era realmente muito forte, o elefante fez tudo o que pôde para escapar deste perigo enviado pela providência. 28. Em seguida, vendo Gajendra naquela delicada situação, suas esposas sentiram-se muitíssimo penalizadas e começaram a chorar. Os outros elefantes queriam ajudar Gajendra, porém, devido à potentosa força do crocodilo, não conseguiram libertar o elefante ao agarrarem sua parte posterior. 29. Ó rei, durante 1000 anos, o elefante e o crocodilo empreenderam essa luta, engalfiando-se dentro e fora da água. Ao verem a luta, os semideuses ficaram muito surpresos. 30. Em seguida, devido ao fato de que era arrastado para dentro da água e de que já estava lutando por muitos e muitos anos, o elefante começou a perder sua força mental, física e sensória. O crocodilo, ao contrário, sendo um animal da água, ganhava mais entusiasmo, força física e poder sensório. 31. Quando o rei dos elefantes percebeu que, pela vontade da providência, estava nas garras do crocodilo, e como era um ser corporificado, que se encontrava em tais circunstâncias desesperadoras, não podia, portanto, salvar-se do perigo, ele ficou muitíssimo temeroso de ser morto. Em consequência disso, ele pensou demoradamente até que ponto...
ele pensou demoradamente até que tomou a seguinte decisão. Verso 32. Se os outros elefantes, que são meus amigos e parentes, não puderam livrar-me deste perigo, que dizer então de minhas esposas? Elas nada podem fazer. É pela vontade da providência que fui atacado por este crocodilo e, portanto, buscarei o abrigo da suprema personalidade de Deus, que sempre é o refúgio de todos, inclusive das grandes personalidades. 33. A suprema personalidade de Deus, na certa, não é conhecido por todas as pessoas, mas ele é muito poderoso e influente. Portanto, embora a serpente do tempo eterno, cuja força é amedrontadora, não se canse de correr em seu encalço, no encalço de todos, pronta para engoli-los, se alguém que teme essa serpente busca abrigo no Senhor, o Senhor lhe dá proteção, pois até mesmo a morte sai fugindo com medo do Senhor. Portanto, rendo-me a Ele, a grande personalidade, a grande e poderosa autoridade suprema, que é o verdadeiro abrigo de todos. Neste ponto eu encerro os significados do Bhaktivedanta do 8º canto, 2º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Crise Enfrentada pelo Rei Gajendra. Ok? Então é isso. Então amanhã é domingo, né? Então a gente vai ler o primeiro verso desse capítulo, do capítulo 2. Alguma pergunta? Obviamente foi em outro planeta esse passatempo, né? Falou Oceano Verde. Sim, está falando dos planetas celestiais. Os planetas celestiais, eles são constituídos de outras substâncias. Não é como esse mundo denso, o mundo material. Então, a variedade, a opulência é muito, muito superior a esse mundo material. As possibilidades de variedade são quase que infinitas. Ok? Então, muito obrigado a todos. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.